dando continuidade aos nossos estudos acerca do poder executivo. E neste caso, nós estamos dando ênfase ao poder executivo no âmbito da União, ok? Então, no encontro anterior, tratamos sobre os diversos aspectos relativos à aquisição do mandato presidencial. Falamos sobre a estrutura, fizemos a distinção entre chefia de Estado, chefia de governo, falamos a respeito da eleição, falamos a respeito, no caso de vacância e impedimento, traçamos aí as principais distinções conceituais entre substituição e impedimento, falamos da estrutura também, ok? Tratamos e acerca da duração do mandato, né? Nós podemos observar a partir do artigo 82 que o mandato do presidente da República é de 4 anos, ok? 4 anos, e a nossa Constituição, ela ainda fez questão, né, o legislador constitucional, de fixar a data do início do mandato presidencial, que seria em 1º de janeiro, ok? 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição, certo? Isso está lá, confira aí na tua legislação, está lá no artigo 82. Agora, nesse aspecto, em relação à duração do mandato, penso que seja oportuno aqui uma observação. Vejam, meus amigos, a partir da emenda constitucional número 16, lá de 1997, nossa República admitiu a possibilidade da reeleição do mandato do Poder Executivo. Ok? Então vejam, mas isso está tratado onde? Está tratado lá no título que cuida dos direitos políticos. Ok? A Constituição destina um capítulo específico para tratar dos direitos políticos lá no artigo 14. Então eu gostaria que os senhores fizessem essa anotação, essa observação da possibilidade de reeleição. E isso está disciplinado no artigo 14, no seu parágrafo 5º. Confira aí. O artigo 14, parágrafo 5º, cuida da possibilidade de reeleição do presidente da República, dos governadores de estado, né? E também do Distrito Federal, por óbvio, e dos prefeitos. Vejam, todos aqueles que exercem o quê? O poder, né? O poder executivo, responsáveis aí pelo poder executivo. Agora vejam, e lá também os senhores irão observar e conseguirão fazer um detalhamento a respeito desses verbos que estudamos anteriormente, que é a substituição e a sucessão. Ok? Então, penso que, feitas essas advertências, vamos ao último tópico, ao nosso último tópico desta nossa maratona de estudos acerca do Poder Executivo, que se relaciona à perda do mandato, meus amigos. Olha aí, perda do mandato. Olha só, a perda do mandato aí eu vou novamente advertir que perda do mandato presidencial, ok? Estamos aí focando no poder executivo da União e no desenvolvimento das nossas reflexões. A gente faz menção aos governadores, inclusive o governador distrital, e aos prefeitos também, ok? Então, meus amigos, vejam, a perda do mandato, ela irá ocorrer em 2 hipóteses. 2 são as hipóteses de perda do mandato. A primeira delas é a extinção. Então poderemos ter a extinção do mandato, ok? Extinção esta que irá se dar em 4 hipóteses, ok? 4 hipóteses. Vamos a elas. A primeira hipótese é um evento natural. Que evento é esse, professor? Morte. Ok? O evento morte. Vamos lá. Segunda, renúncia. Olha aí, pode também haver a perda do mandato a partir de um ato praticado pelo mandatário, no caso de renúncia. Terceira hipótese. Aquela que nós já conversamos anteriormente acerca do que? Do não comparecimento. Ó, não comparecimento
para a investidura do cargo. Não comparecimento para a investidura, ok? Eu vou colocar aqui abaixo, ó, no ato de posse. E isso, quando conversamos a esse respeito, falamos, fizemos a menção, a Constituição trata essa hipótese expressamente lá no artigo 83. Ó, vou fazer menção aqui, ó, artigo 83. Diferentemente dessas duas, porque essas duas são óbvias, né? Não há aí uma menção expressa no texto constitucional sobre morte, nem mesmo renúncia. Agora, já o não comparecimento à investidura, e aqui há um prazo, né, meus amigos? Os senhores sabem que há um prazo, que é bom que a gente coloque aqui, vamos colocar inclusive de maneira destacada, porque esse prazo aqui, ó, o não comparecimento por mais de 10 dias. Isso aqui é importante, ó. Tem um lapso temporal exigido. Depois a gente faz a leitura aí, tratando de maneira pormenorizada, nós iremos fazer a leitura do artigo 83. E a quarta hipótese está relacionada a o que nós já conversamos também, que é a ausência do território nacional. Vejam, a ausência do território nacional. Essa ausência do território nacional, ela também tem disposição expressa. E onde nós encontramos isso? Essa disposição expressa, opa, eu fiz um equívoco aqui. Ela é que está no artigo 83. Olha aí, nós erramos também. Porque a questão do não comparecimento à posse está lá logo no início, né, do capítulo dedicado ao Poder Executivo, lá no artigo 78, no parágrafo único. Olha aí, artigo 78, parágrafo único, trata do quê? Vamos colocar assim, ó. Trata da... Deixa eu colocar aqui, vai ficar melhor. Ó. Trata do não comparecimento, da hipótese de não comparecimento para a investidura, né, para tomar posse. 78, parágrafo único. E a ausência do território nacional está no artigo... Ela sim está no artigo 83. Ok? E aqui também a Constituição estabelece um prazo. Né? O presidente da República pode se ausentar do território nacional? Sim, tranquilamente. Agora, se esta ausência for superior, olha aí, ó, mais, né, superior a 15 dias, aí o presidente haverá necessidade de autorização legislativa, ok? Autorização legislativa. E neste caso não custa, né? Penso que não seja demasiado rememorar que neste caso nós estaremos diante, né, de uma situação em que não há vácuo de poder. Então, tão logo se ausente das suas atribuições, o presidente, das suas atribuições aqui enquanto chefe de governo, ele será imediatamente substituído, ok? Será imediatamente substituído. Agora, se esta ausência for superior a 15 dias, haverá necessidade de autorização legislativa, ok? Nós vamos agora pontuar cada uma dessas hipóteses. Existe uma quinta, meus amigos, que seria o caso de perda ou suspensão dos direitos políticos. Se você quiser anotar, é que eu não vou ter, isso eu trato lá na aula relativa aos direitos políticos. Então, mas a perda ou suspensão dos direitos políticos, que está lá no artigo 15, né? No artigo 15 da Constituição Federal, também é uma hipótese de extinção do mandato. Tá certo? E qual seria a outra hipótese, professor? A outra hipótese é de cassação. Olha aí, hipótese de cassação. No caso de cassação, nós teremos o quê? A perda do mandato. E a cassação, ela se dá em duas situações, por duas razões. Cassação nós teremos para o caso de crime comum, nos casos de crime comum, condenação, né? Um decreto condenatório em virtude da prática de crime comum,
E também nos casos de crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade. Tá certo? Então penso que traçando aí um panorama, né? Olha só, traçando um panorama, as hipóteses de perda do mandato do Poder Executivo são essas duas aqui. Extinção do mandato ou cassação, ok? Extinção ou cassação. Quem seja a perda, a vacância, ok? Então, a primeira observação, meus amigos, primeira observação que eu gostaria de deixar aqui para os senhores. Vamos colocar aqui ao lado. Então, a primeira OBS aí, ó, primeira OBS. Primeira OBS. É interessante a gente fazer a distinção entre extinção e cassação no seguinte aspecto. A extinção, eu vou colocar aqui, acho que vai ficar melhor. A extinção, ela não pressupõe, ela não traz a ideia da prática, de uma prática ilícita. Vocês já podem observar aqui, ó. A morte, não há ilicitude por parte do mandatário. No caso de renúncia, né, esse não comparecimento não revela, por assim dizer, uma prática ilícita. Então, nós vamos colocar, ó, primeira observação, não há, eu vou colocar aqui, ó, prática ilícita, ok? Neste caso aqui de extinção. Diferentemente da cassação. Porque a cassação, a razão que dá ensejo à cassação é exatamente o quê? Uma infração. Aqui nós temos o quê? Prática, olha aí, ó. Prática ilícita. Prática ilícita, ok? Então, neste caso aqui, a prática ilícita, a perda do mandato, se dá em razão de uma sanção, ok? Se dá em razão de uma sanção. Olha aí, podemos colocar assim também, ó. Neste caso aqui, ó, cassação, ela equivale ao quê? Uma sanção decorrente de uma prática, né, de ato ilícito. Seja um ilícito a um bem jurídico tutelado penalmente, né, previsto lá no Estatuto Repressivo, né, no Código Penal, ou um ilícito, olha só, um ilícito político-administrativo, ok? Ou uma ilicitude aí no campo político-administrativo, tá certo? Vamos deixar isso aqui assentado. Meus amigos, penso que não demande aí, né, não seja necessário maiores esclarecimentos a respeito aqui no caso da morte. Mas como eu sempre proponho aos meus alunos, né, em sala de aula, que o nosso estudo ele deve ser um estudo sistematizado, né, dentro de uma visão sistêmica do ordenamento jurídico, eu gostaria só de rememorar com os senhores e convidá-los depois, pelo menos faz o assentamento e depois busquem, né, na legislação. O caso da morte, nós temos aí o quê? O óbito. É isso? O óbito do mandatário. Então esse óbito gera extinção automática. Eu sei que é desnecessário, mas às vezes o óbvio não ulula o quanto deveria. Então veja, o óbito, vamos lá, o óbito ele gera extinção automática, ok? Gera extinção automática, tanto é que ele nem consta aí da Constituição Federal de maneira expressa. E aí eu te convido a ir onde? Ó, lá no artigo 6º do Código Civil. Não é demais. Vai ao artigo 6º do Código Civil. Lá os senhores irão observar que o legislador ele traz, né, ele faz menção à extinção da personalidade jurídica, né? A personalidade jurídica se extingue com a morte, com esse evento morte, tá certo? Agora vejam, meus amigos, no caso da renúncia, né? A existência, então, morte, a existência da pessoa natural, ela se extingue, né? Extingue em razão decorrente deste fenômeno. Agora, a renúncia não. A renúncia, diferentemente da morte, é um ato praticado pela própria
pelo mandatário, no caso, pela própria pessoa. Então, neste caso, meus amigos, nós também iremos trabalhar com alguns conceitos que são conceitos civilísticos, por assim dizer, né? Que iremos buscar lá nos estudos, na doutrina do direito civil. E lá nós iremos obter o quê? Essa definição, essa conceituação acerca do que seria uma renúncia. Então veja, renúncia é um ato unilateral. Renúncia é um ato unilateral. Eu sei que os senhores já estudaram isso, estão agora, né, retomando esse raciocínio, todo aquilo que foi estudado em direito civil. Veja, a renúncia é um ato unilateral, né, abdicativo, vamos colocar assim, ó, abdicativo, unilateral e irretratável. Isso é uma outra característica, meus amigos. Irretratável. Essa é uma outra característica que marca, né, o ato de renúncia e que também marca a história do nosso país. Ok? Nós tivemos aqui na nossa república, nossa jovem, né, república, nós já tivemos renúncia por parte de chefes, né, por parte de mandatários exercentes do Poder Executivo? Sim, já em 1961, o presidente Jânio Quadros. Eu não posso agora me debruçar a esse respeito, mas procure verificar na história como é que isto se deu, né? O que motivou, o que animou o presidente, então, à época, Jânio Quadros, a praticar este um ato abdicativo, abriu mão, um ato unilateral, porque tem que partir dele, é personalíssimo e irretratável. Se os senhores forem fazer o estudo aí, buscar na história, é esse aspecto da possibilidade, né, melhor dizendo, da impossibilidade de retratação, está aqui, né, marcou esse momento do nosso país. Alguns livros aí, inclusive um livro muito interessante do advogado Saulo Ramos, denominado O Código da Vida. Ele irá, em um dos seus capítulos, em uma parte, tratar exatamente de qual foi a intenção, né? Será que o presidente tinha consciência de que esse ato ele é irretratável? Será que o presidente tinha essa consciência? Vejam, tão logo a prática do ato de renúncia, o Congresso declara o quê? O cargo vago, a vacância. E aí, neste caso, não temos mais aquela situação de substituição, mas sim de sucessão, como já estudamos. Tá certo? Então, joia. Vamos lá, então, qual é o terceiro? O não comparecimento à posse. É isso? Isso está no artigo 78, parágrafo único. Leia, acompanhe na leitura. O 78, ele irá nos informar, né? O 78 cuida do quê? Olha, o presidente, né, o vice-presidente, eles tomarão posse em sessão onde? Lá no Congresso. Quem dá posse? Congresso Nacional, o presidente ou vice-presidente. E naquele instante também, de acordo com o CAPT, o presidente e o vice, eles prestam compromisso, né? Firmam um compromisso com a nação, o compromisso de defender e cumprir a Constituição, ok? Não vontade própria, mas aquilo que está onde? Que decorre da lei, que decorre da vontade geral da nação, que é a Constituição, esse diploma importantíssimo para nós. E não só a Constituição, também como observar as demais leis, as leis infraconstitucionais, no sentido do quê? De promover aquela finalidade para a qual o Estado é pensado. O pensamento, quando penso em Estado, nós pensamos em quem? Na linguagem hobbesiana, né? Em esse grande homem artificial que se destina ao quê? A praticar todos os atos no sentido da promoção do bem geral. Nesse caso, o bem geral de quem? Do povo brasileiro. É isso? Do povo brasileiro. De modo a sustentar a união, a integridade e a independência do nosso país. Tá certo? Essa é a ideia, né? Sem maiores detalhamentos do que está no caput do artigo 78. Agora veja, o parágrafo único vai tratar dessa regra aqui. Dessa regra, porque o parágrafo único nos diz que, se decorridos, preste atenção, e aqui, né, para fins de avaliação, de provas, é aqui que o examinador, melhor dizendo, costuma brincar.
porque ele troca aqui esse lapso temporal. Então vejam, o parágrafo único vai dizer, se o presidente ou vice não aparecer na data fixada, qual é a data? 1º de janeiro do ano, olha só, o 82 dá essa resposta, 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição, se não aparecer em até 10 dias da data fixada para a posse, o que poderá acontecer? O presidente ou o vice-presidente, se não justificar, meus amigos, se não der uma justificativa, uma justificação plausível, demonstrar aí força maior pelo não comparecimento, ok? Muito panetone, muita champanhe, muita cidra na virada do ano, e aí aconteceu algo que me impossibilitou, força maior, me impossibilitou de comparecer à posse, ok? Aí está justificado. Do contrário, se não assumir o cargo em até 10 dias, esse cargo será declarado o quê? Vago. Vago. Haverá a extinção, a perda do mandato. Tá certo? Então vejam, 11º dia, o Congresso declara vago. Tá certo? E aí, a quarta e última hipótese aqui, no nosso, lembrando que tem uma quinta que eu já fiz menção, mas aqui, quarta e última hipótese, ausência do território nacional. Meus amigos, o artigo 83, nós já tivemos oportunidade, por ocasião do estudo do Poder Legislativo, de verificar que, para o chefe do Poder Executivo ausentar-se, no caso aqui do território nacional, presidente da República, governador do estado, inclusive o prefeito, alguns vão falar prefeito municipal, né? O prefeito, para se ausentar, as leis orgânicas também, elas o quê? Elas reprisam, né? Elas reprisam esse comando pelo princípio, né, da simetria das formas, que deve ser utilizado com muito cuidado em razão do Pacto Federativo, mas neste caso as leis orgânicas, elas o quê? Elas acabam também replicando no diploma de organização do município esta possibilidade, inclusive para os prefeitos. A ausência por mais de 15 dias. E vejam, aqui muda, hein? Aqui muda, aqui tem um espacinho maior. Mais de 15 dias. Deve-se pedir autorização legislativa para tanto. Certo? Então, neste caso, meus amigos, se não houver este pedido, esta autorização legislativa, né, essa autorização para o Poder Legislativo, se for no âmbito da União, Congresso, nos estados, Assembleia, no município, Câmara Municipal, no Distrito Federal, Câmara Legislativa. Neste caso, haverá o quê? Ausentou-se mais de 15 dias, equivale a uma renúncia. Equivale à renúncia e à extinção, perda do cargo. Por quê? Qual é a ideia que está por aí, por detrás dessa literalidade do 83? A ausência do presidente, né, do país, já que nós estamos aqui tratando, ou dos demais, tanto governador como prefeito, é uma causa temporária que impossibilita o quê? O cumprimento pelo chefe do Poder Executivo dos deveres e responsabilidades inerentes ao cargo dele. Vejam, há aí, neste caso aí, o quê? Uma impossibilidade de cumprimento, tanto é que imediatamente há o quê? Para que não haja cefalia, não se torne acéfalo, ou não haja vacância ali no poder, quem é que substitui imediatamente? Quem substitui imediatamente? Quem? Os senhores lembram? Nós estudamos isso, né? A substituição se dá pelo vice-presidente. E se o vice-presidente estiver também impedido, impossibilitado de assumir? No caso, no âmbito federal, presidente da Câmara dos Deputados, havendo essa impossibilidade, é ele, presidente do Senado, presidente do Supremo Tribunal Federal. Tá certo? Então penso que essas são as principais, distinções, características aí a respeito da perda do mandato por extinção. Ok? Agora vejam, meus amigos, no caso da perda do mandato por cassação, ou seja, pela prática, né, de um ato ilícito por parte do mandatário, né, do chefe do Poder Executivo, nós teremos uma sanção. E essa sanção ela pode ser decorrente de um crime comum ou de um crime de responsabilidade. Vejam,
A Constituição, ela trata do crime de responsabilidade lá no artigo 85. Vou colocar em vermelho. Olha só. O artigo 85. 85 e 86. Nós vamos conversar bastante sobre ele. E aqui eu gostaria apenas e tão somente de fazer uma advertência aqui, meus amigos. O Constituinte, ó, vou colocar aqui um asterisco aqui para os senhores, né? Ó, o professor fez uma advertência, depois só conferir e pôr no caderno. Vejam, a definição legislativa de crime é o que deveria. Nós temos aí uma definição legislativa do que é crime. Isso depois eu te convido a fazer essa investigação lá na lei de introdução ao Código Penal. Tá? Então, crime tem uma definição legislativa específica. Neste caso, para crime comum. Agora, crime de responsabilidade, nós vamos fazer a seguinte advertência. Não é crime. Não se trata de uma ilicitude. Eu já fiz essa menção, mas penso que seja oportuno, né, relevante repetir. Há um bem jurídico penalmente tutelado. No caso do crime de responsabilidade, nós estamos diante de uma infração, anote aí, de uma infração político-administrativa. E quais são as hipóteses em que possa haver, né, essa infração? Elas estão o quê? Tipificadas lá no artigo 85, e eu te convido depois a fazer a leitura dela de maneira detida. Ok? Então, essa é a primeira advertência. Então, crime de responsabilidade, leia-se, infração político-administrativa. Professor, por quê? Porque este termo crime tem uma definição legislativa, dá uma olhadinha lá na lei de introdução ao Código Penal. Eu sei que isso eu estou falando apenas e tão somente, né, fazendo essa distinção para fins de provas, né, em concurso. Isso é muito comum ter essa variação. Eu sei que alguns vão dizer, mas o Código Penal, a Constituição Federal é a norma, né, o fundamento de validade, e o senhor está utilizando uma lei infraconstitucional para tecer críticas ao legislador constitucional, quer dizer, o legislador ordinário estaria para sobrepor aquilo que foi dito pelo legislador constituinte? Não é isso, não. A ideia é o quê? A ideia para nós aqui, que nos debruçamos além da letra. Nosso estudo se inicia a partir da literalidade do texto, mas nossas investigações elas vão além, ok? Neste caso eu te convido aí a dar atenção a este vocábulo aqui, denominado crime. Crime comum, estatuto repressivo. Crime de responsabilidade, infração político-administrativa, tipificada lá no artigo 85. E agora vejam, é nesse instante aqui, meus amigos, que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores muito rapidamente, porque não posso me alongar. Meus amigos, crime de responsabilidade só tem espaço em regime de governo republicano. Porque a república, ou seja, a res pública, como o senhor já tiver a oportunidade de estudar, ou seja, a coisa do povo, a coisa de todos, o exercente do mandato, aquele que se tornou responsável por exercer o poder de administrar o Estado, a polis, não é isso? Vejam, ele tem de ter responsabilidade. Se exige responsabilidade do mandatário, responsabilidade na gestão da coisa pública, ok? Na gestão da coisa pública. Isso dialoga com o quê? Com aquele compromisso firmado lá no artigo 78. Então vejam, quem está à frente, a quem foi confiado, outorgado este poder de administrar, a ele foi confiado não para administrar a partir dos seus próprios interesses,
a partir das suas predileções pessoais, a partir das suas idiosincrasias, ou seja, das suas percepções de mundo, das suas predileções. Não, ele assume o compromisso de administrar de acordo com a lei. Lei essa que é a expressão da vontade geral, é a expressão da vontade daquele povo. Então vejam, meus amigos, porque se não proceder dessa forma, o que irá acontecer? Ele irá incorrer em um crime. Ele irá incorrer em uma infração político-administrativa. Tá certo? Então vejam, pensei em república, pensei em responsabilidade. Em responsabilidade. Aquilo que é particular, você pode gerir da maneira como bem entender. Agora, aquilo que é do povo, não. Aquilo que é do povo tem que ser gerido não de acordo com o que pensa o gestor, mas de acordo com o que determina a lei. Meus amigos, nesse momento que está sendo gravada essa aula, eu penso que essa advertência seja oportuna. De acordo com o que determina a lei. O princípio aqui, meus amigos, e os senhores irão ter a oportunidade de estudar isso de maneira detida lá em direito administrativo, é o princípio da legalidade. Só que esse princípio da legalidade para o administrador, para aquele que está à frente da administração pública, é completa sujeição à lei. Só vai poder praticar ou deixar de praticar algum ato se estiver de acordo com a lei. Diferentemente do princípio da legalidade para o particular. Porque para o particular nós sabemos que o particular pode fazer tudo, só não pode fazer aquilo que a lei o impeça, aquilo que a lei vedar, ok? A administração pública não, mais uma vez, para a gente gravar, só poderá fazer ou deixar de fazer algo o exercente do poder executivo se estiver de acordo com a lei. Tanto é que até mesmo a ausência do território nacional, se for por mais de 15 dias, deverá pedir autorização legislativa. Tá certo? Então olha aí, as primeiras advertências aqui em relação à cassação, ou seja, a prática, né, de atos ilícitos, seja em uma ilicitude político-administrativa ou uma ilicitude penal. Ok? Agora vejam, meus amigos, neste caso aqui, nós poderíamos fazer um diálogo aqui acerca da competência. Competência para o julgamento, no caso, né? Competência no julgamento, no caso dessas práticas ilícitas, que podem ensejar a cassação, ou seja, a perda do mandato. No caso de crime comum, eu convido os senhores, né, a investigarem lá no artigo 102. Olha aqui, ó, crime comum, competência, artigo 102, inciso 1 da Constituição Federal. Artigo 102, inciso 1, vamos colocar aqui, ó, a linha B, ok? Lá que nós iremos encontrar a competência para de quem irá julgar no caso aqui, o presidente da República, pela prática de crime comum. E nós iremos verificar que quem tem competência é o STF, a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal. Tá certo? Agora vejam, neste caso de crime comum, por se tratar de crime comum, ok? Nós teremos de que maneira será instrumentalizado esse julgamento, né? Se irá se instrumentalizar através de uma ação. E que ação é essa? Opa, ficou longe aqui, ó. E que ação é essa? Ô, professor. Ação penal, ok? Então aqui nesse caso nós teremos o quê? Uma ação penal. Agora, em contraposição, no caso aqui de infração político-administrativa, crime de responsabilidade, quem terá competência? Aqui merece um olhar mais detido para nós, em especial que nos debruçamos a respeito do direito constitucional. Aqui nós temos violação, já disse, repito, a violação a um bem, né, a um bem tutelado, ao bem político, né, a um bem de relevância aí, atinente aos interesses
políticos, aos interesses políticos administrativos. Ok? Aí, neste caso, meus amigos, quem terá competência? Nesse caso, competência para julgamento será o Senado. Olha só, muda aqui, muda coisa. Olha só, aqui quem julga a competência para julgamento é o Senado, né? Olha aí, Senado Federal, ok? Senado Federal. Professor, e onde é que eu encontro o fundamento disso? Lá no artigo, olha só, o artigo 52, inciso 1. O artigo 52, inciso 1. Só que com um detalhe, aqui é importante, hein? Ó, olha só. A competência privativa para julgamento é do Senado Federal. Agora, o Senado Federal só irá exercer essa competência se for autorizado pela, olha aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, a autorização, tá? E a gente já vai fazer já um estudo a esse respeito, porque quem essa autorização lê, esse juízo de admissibilidade, autorização da Câmara dos Deputados. Autorização da Câmara dos Deputados. Tá certo? Então, vamos lá. Professor, e de que maneira isso se instrumentaliza? Como que é instrumentalizado? Qual é o meio processual para que haja esse julgamento? No caso de infração político-administrativa, aquela expressão em inglês, né, denominada impeachment. O impeachment, ok? Impeachment que nós temos, né, me permitam um juízo de valor, neste curto prazo de regime democrático que temos, né? Nossa Constituição é de 1988, 5 de outubro, né? Então, nesses 3 décadas, nós tivemos em 2 ocasiões. Em 1992, com o presidente Fernando Collor de Mello e, recentemente, em 2016, com a presidente Dilma Rousseff. Tá certo? Então, vejam, eu chamei a atenção aqui para os senhores o seguinte: a competência para o julgamento é do Senado Federal, de acordo com o artigo 52, inciso 1. Mas isso demanda o quê? Carece autorização da Câmara dos Deputados. Tá certo? Então, penso que seja oportuno também deixar claro que, no caso da Câmara dos Deputados, ela aprecia não só para juízo de admissibilidade, ela aprecia não só infração político-administrativa. Penso que nesse instante seja. Coloque um segundo OBS aí, meus amigos, uma segunda característica aí, tá? A apreciação não é só de infração político-administrativa. Pode haver também o quê? Um requerimento de instauração de impeachment por prática de crime comum, ok? Por prática de crime comum também. Vejam, aqui a independência das instâncias, ok? Independência das instâncias. Agora, um terceiro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores, um terceiro aspecto, é em relação ao parágrafo único do artigo 52. Olha só, ó, o artigo 52, no seu parágrafo único, ó, o parágrafo único do artigo 52 é onde está o quê? É onde se comina as sanções pela condenação por infração político-administrativa. E aí, neste caso, nós temos o quê? 2 sanções, ok? 2 são as sanções decorrentes dessa prática ilícita, dessa infração político-administrativa. E, de acordo com o que nos informa o parágrafo único do 52, esta condenação, ela é proferida por 2/3, né, um quórum qualificado do Senado, e ela se destina ao quê? Olha só, parágrafo único. Vou colocar em outra cor aqui, ó. A declarar a perda do cargo e a inabilitação, meus amigos. Essa expressão que eu gostaria de deixar assentado para os senhores, ó. Inabilitação, ok? Perda do cargo, no caso,
A Constituição chama de cargo, né? Gera a extinção do mandato, ok? E a inabilitação, pelo prazo de 8 anos, a inabilitação, eu vou colocar aqui, ó, 8 anos, inabilitação para 8 anos para o exercício de função pública. Ó, exercício de função pública. Ok? Exercício de função pública. E é aqui que eu gostaria de perda do cargo, tranquilo, já estamos conversando sobre isso, certo? Perda do mandato, aí, perda do cargo. Ok? Agora, esse exercício da função pública que eu gostaria de deixar assentado com o senhor o seguinte fato. Meus amigos, inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, o primeiro aspecto que eu gostaria de deixar assentado com os senhores é o seguinte: não pode confundir inabilitação, veja, não é possível confundir inabilitação com ineligibilidade. Um pouco mais de inabilitação é uma coisa, ineligibilidade é outra. Vejam, ineligibilidade, a elegibilidade é uma das condições para o exercício do quê? Para o exercício da capacidade eleitoral passiva, ou seja, de candidatar-se, de se colocar à disposição e ser votado. Vejam, neste caso aqui, nós temos o quê? A inabilitação para o exercício da função pública é mais grave. Porque vejam, a inelegibilidade será decorrente também dessa prática de infração político-administrativa. Mas mais do que isso, gravem isso, meus amigos, haverá inabilitação para o exercício de função pública. Então olha aí, ó, vamos colocar aqui, ó, cuidado, né? Cuidado para não confundir com cuidado para não confundir, vou colocar até em vermelho aqui, ó, com ineligibilidade, tá? Vejam, há possibilidade do que? Existem situações, como nós falamos de reeleição. A reeleição, ela é possível que, como o próprio nome já sugere, reeleição. Então, uma vez eleito, a possibilidade de se buscar, de se colocar à disposição para um segundo mandato, ok? Subsequente. Agora, digamos que alguém esteja no segundo mandato, subsequente. É possível um terceiro? Não, não é possível. Ok? Se exercer um terceiro mandato. Agora, por vedação constitucional. Agora vejam, meus amigos, neste caso, a pessoa, digamos que seja tenha uma expertise, seja um gestor aí de sucesso, um gestor que tenha, né, logrado êxito aí durante o exercício do seu mandato. Ele pode exercer, eventualmente ser convocado, isso é muito comum no meio político, ser convocado para tomar posse, né? Tornar-se um agente político, um ministro, um secretário de Estado em outra gestão, até mesmo um secretário municipal, é perfeitamente possível. Embora esteja impossibilitado, né, haja inelegibilidade para um terceiro mandato. Agora, e no caso de uma condenação por infração político-administrativa? Neste caso, não. Porque essa condenação gera inabilitação. Ele não poderá exercer nenhuma função pública. Ficou claro a distinção? Nenhuma função pública. Então não confunda inelegibilidade com inabilitação, ok? Com inabilitação. Um último aspecto aqui que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores é o seguinte. Vamos lá, tema bastante, né? Discussão acesa, né? Gerou aí uma polêmica nas duas oportunidades que nós tivemos aí o processo de impeachment no nosso país. Vejam, lá em 1992, por ocasião da autorização pela Câmara dos Deputados e depois a instauração do processo de julgamento perante o Senado Federal, o então presidente à época, presidente da República, renunciou. E aí se abriu a possibilidade do quê? Havendo a renúncia, né, será que poderia dar continuidade, ainda proceder com o julgamento da infração política administrativa, uma vez que o presidente já renunciou e esse
o impeachment, no caso, um dos seus efeitos, das suas consequências, é a perda do mandato? Então vejam, nesse primeiro momento que eu gostaria de conversar com os senhores, aí é uma discussão sobre procedibilidade e prosseguibilidade. Aí é uma questão para ser discutida com o professor de processo, mas nesse exato instante, vejam só para assentar nessas premissas. Vejam, meus amigos, é condição para a instauração, a autorização aqui e depois a instauração de um processo de impeachment, de julgamento lá no Senado Federal, o quê? Que o mandatário esteja no exercício do mandato, ok? Esteja no exercício do mandato. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, professor, mas e se no decorrer, durante, né, depois de apresentado lá na sessão de julgamento, quando já é iniciado o processo de impeachment, ok? Haverá renúncia por parte do presidente. Hoje nós temos o quê? Um entendimento assente de que, entendimento jurisprudencial, o Supremo já disse que neste caso, se houver a renúncia, uma vez já iniciado o processo de julgamento, o processo de impeachment, não se paralisa o processo de impeachment. Não há paralisação do processo, ok? Não há paralisação do processo. Então, meus amigos, vejam, ainda que renuncie, o processo segue. Por quê? Porque a consequência, preste bem atenção, porque a consequência, né, os reflexos de uma condenação por prática de infração político-administrativa gera apenas e tão somente a perda do cargo? Não gera apenas e tão somente a perda do cargo. Gera mais do que isso, gera a inabilitação para o exercício de função pública. Ok? Então vejam, a perda do cargo não dá, você só pode perder aquilo que tem. Se uma vez praticou o ato de renúncia, não tem mais o mandato, não tem mais o cargo, que a Constituição chama de cargo. Mas o segundo reflexo poderá haver, que é o quê? A inabilitação, né, pelo período de 8 anos para o exercício de função pública. Certo? Então, segundo aspecto. Terceiro e último aspecto. Vejam só. Estas penas, estas sanções aqui, né, em razão da infração político-administrativa, elas são alternadas. Elas não são cumulativas. Isso aí tem gerado aí uma discussão muito acesa, né? Mas a quem compete, né? Quem é o intérprete final, meus amigos? Quem é o intérprete final da Constituição Federal? O intérprete final é o Supremo Tribunal Federal. Ok? E essa discussão a respeito de que se essas penas seriam cumulativas ou não, acendeu a partir do quê? A partir, vamos colocar aqui, a perda do cargo e inabilitação. Na ADPF 378. Na arguição de descumprimento de preceito fundamental 378. Ok? E lá, se assim, os senhores fizerem essa investigação, hoje, em especial neste caso específico aqui, por ocasião do impeachment em 2016 a presidente Dilma, nós tivemos o quê? A perda do mandato, mas não a inabilitação da função pública, né, para o exercício aí de função pública por 8 anos. Então, estas penas podem ser aplicadas cumulativamente ou não, ou alternadamente. Tá certo? Existem muitos outros aspectos a serem observados acerca do impeachment, mas penso que tratei aqui os principais com os senhores. Eu vou agora fazer, recapitular. Peraí, antes disso, vamos colocar aí o procedimento, né, professor? Procedimento aqui do impeachment. Olha aí, procedimento. Vou colocar aqui, ó. E o procedimento?
meus amigos, procedimento, nós iremos encontrar numa lei infraconstitucional. O procedimento está na lei infraconstitucional, inclusive é objeto aí dessa DPF. Então, quando os senhores forem fazer um estudo a respeito dessa DPF, os senhores irão verificar que o procedimento de impeachment está lá na lei, olha só, uma lei antiga, e a DPF por esta razão, né? A lei é de 1950, a lei 1079, olha aí, ó, de 1950, lá é que nós iremos encontrar o procedimento, tá certo? E esse procedimento, vejam, a Constituição nos informa e a legislação infraconstitucional irá esmiuçar essa vontade constitucional para dizer que este impeachment ele tem uma natureza, a natureza do processo, melhor dizendo, não só do procedimento, é de um procedimento político-jurídico. Não é apenas e tão somente político. Essa também é a orientação, né, jurisprudencial, de que a natureza desse procedimento aqui é um procedimento político-jurídico. Ou seja, tem natureza política, por óbvio, olha aqui, infração político-administrativa, mas também tem um viés jurídico. Agora, cuidado, mas também tem um viés jurídico. Esse viés jurídico, ele se assenta apenas e tão somente no aspecto de legalidade. Disse há pouco, nós estamos em uma república, então em uma república pressupõe-se o quê? A responsabilidade. Não se faz nada que não esteja o quê? Pautado pela lei. Então esse processo de impeachment, ele deve seguir rigorosamente o quê? Aquilo que está estabelecido na lei, Constituição e na legislação infraconstitucional. Ok? Então, poderia haver um controle jurídico acerca deste processo? A resposta é sim, porque ele tem essa natureza híbrida, tanto política como jurídica. Mas essa jurídica, meus amigos, está relacionada ao quê? Apenas e tão somente à legalidade do procedimento. Ok? A legalidade do procedimento. E quem nos informa isso? A jurisprudência do guardião da Constituição Federal, que é o Supremo Tribunal Federal. Ok? Então, eu tenho um julgamento de natureza política que é resguardado por quem? Pelo Poder Judiciário, no tocante apenas e tão somente ao seu procedimento. Ok? Agora, esse é um assunto tão rico em detalhes, eu não posso me estender. Mas vejam, olha só que interessante também aqui, né? Se me permitam, de maneira lúdica, se trata de um espetáculo. O processo de impeachment é um espetáculo que comporta o quê? Apenas e tão somente um ator principal, um protagonista? Não, meus amigos. Olhem só, olhando para a estrutura, né, dos poderes estruturantes da nossa república, e nós estamos estudando a organização dos poderes, vejam, este processo de impeachment, ele congrega, né, ele tem a presença dos três poderes. Vejam, dos três poderes. Anote isso no seu caderno. Os três, poder executivo, por óbvio, estamos tratando dele, né? Neste caso, ele como acusado, né? O chefe do Poder Executivo como acusado de infração político-administrativa. O Poder Legislativo, olha só, aquele que tem competência o quê? Para autorizar e depois dar o quê? Realizar também o julgamento, ok? E o Poder Judiciário participa também. Por quê? Os atos processuais praticados no Senado Federal são presididos pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Isso revela, meus amigos, que o processo de impeachment é um processo de extrema gravidade. Não é algo desejável. Não é algo desejável. Então vamos fechar esse assunto da seguinte forma. Qual é o conceito, professor? Haveria um conceito de impeachment? Sim, os livros. Agora para nós, conceito extraído desse nosso entendimento.
o processo de impeachment, o processo de investigação e julgamento no presidente da República por crime de responsabilidade. Processo de investigação e julgamento, por quê, professor? Porque ele se opera em duas fases. Processo de investigação como condição de juízo de admissibilidade por parte da Câmara dos Deputados e julgamento. Julgamento por parte de quem? Do Senado Federal. Então, nós podemos fragmentar em duas partes: investigação, juízo de admissibilidade, e julgamento, Senado Federal. Certo? Num conceito, vamos dizer assim, num olhar mais amplo, nós também já conseguimos formar a nossa ideia de que o processo de impeachment é o quê? Um meio de responsabilização dos agentes políticos da República. Se a República pressupõe responsabilidade, qual é o meio de se responsabilizar o mandatário? Através do impeachment. E olha só, preste atenção, o impeachment que não se restringe apenas e tão somente ao Poder Executivo, ok? Não se restringe. Há possibilidade de impeachment também no Poder Judiciário, ok? O Poder Judiciário também há possibilidade da existência de impeachment. Cuidado, pergunta de prova. Não é o caso do Poder Legislativo. Porque no Poder Legislativo, como nós estudamos, a responsabilização do mandatário, do legislador, se dá por meio de um processo de quebra de decoro parlamentar. Então, a perda do mandato lá é diferente, porque lá quebra do decoro parlamentar, isso nós já estudamos. Ok? Espero ter contribuído aí com os teus estudos. Fechamos então a estrutura do Poder Executivo e eu te aguardo nos próximos encontros para tratarmos do terceiro e último poder estruturante da República, que é o Poder Judiciário. Obrigado, até breve.